Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela Altivia, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem também o nosso canal no YouTube, até a 13h. A gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com os nossos convidados, fazendo perguntas pelo 973350038, 973350038, 12:02 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Você conhece o nosso espaço por aqui às quintas-feiras, né? Mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje que vão tratar dos temas por aqui propostos. Doutora Alexandra Boydlin, promotora de justiça em Alagoas, associada do movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, promotora Alexandra? Bem-vinda. Boa tarde, obrigado pela presença com a gente mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas de bancada. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Também com a gente para essa jornada de hoje, doutor Max Telesca, ele é advogado, especialista em tribunais superiores, é presidente do Instituto de Popularização do Direito. Doutor Max, boa tarde, bem-vindo, obrigado pela presença com a gente. Eu que agradeço, Mauro, muito boa tarde a você, a todos os companheiros aqui e as companheiras de bancada. Vamos para um programa aí, Gente que Fala, e feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Eu apresento também aqui com a gente o doutor Carlos Eduardo Gouveia, é o presidente da CBDL, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Doutor Gouveia, boa tarde, como está? Tudo bem? Muito obrigado, Mauro. Estou muito bem e muito feliz de estar aqui com os colegas de bancada para mais um bom papo a respeito de vários assuntos muito interessantes e importantes. Obrigado. Também com a gente eu vou apresentar agora o doutor Alberto Pfeiffer, cientista político, ele é coordenador do DSI, Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Alberto Pfeiffer, boa tarde, tudo bem? Como estão as coisas? Bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, uma enorme satisfação estar aqui para uma conversa certamente rica, de aprendizado mútuo, com convidados tão ilustres. Muito obrigado pelo convite, muito honrado. 12:04, pessoal, vamos então ao nosso primeiro assunto de hoje, do Gente do MPD que Fala, aqui pela Rádio 365, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. O Conselho de Segurança da ONU fracassou mais uma vez em formar um consenso sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Duas votações escancararam um impasse no colegiado diante do conflito. Vejam só, China e Rússia vetaram a proposta dos Estados Unidos por exigirem um cessar-fogo imediato. A exigência, né, de China e Rússia. Britânicos e americanos vetaram a proposta russa por não citar o direito de Israel de se defender. E esse impasse ocorre no momento de crise diplomática declarada por Israel, ou declarada entre Israel e a ONU, e que o número de mortes aumenta a cada dia, aumenta cada vez mais. Eu começo a respeito desse assunto com o Alberto Pfeiffer. Pfeiffer, vamos tentar analisar aqui quais são os interesses que estão por trás aí dos vetos dessas duas propostas e lá naquela primeira proposta apresentada também pelo Brasil, que também não passou por conta do veto americano. Bom, pessoal, eu gostaria de propor aqui um reolhar sobre o papel do Conselho de Segurança. Há alguns anos no Brasil, nós começamos a ter o televisionamento ao vivo de sessões do Supremo Tribunal Federal. Isso galvanizou a opinião pública, que passou a acompanhar essas sessões como se fossem espetáculos do cotidiano. Da mesma maneira acontece hoje com o Conselho de Segurança da ONU. Transformou-se num acompanhamento midiático de encontros técnicos que tem uma roupagem muito mais teatral do que propriamente efetiva. E eu
provo isso ao demonstrar que até agora tudo que a ONU tentou fazer num conflito tão agudo tem se mostrado absolutamente ineficaz. O desenho do Conselho de Segurança enseja uma resultante ordinária, comum, usual, que é o impasse. Um membro veta, nada acontece. E é isso que nós estamos assistindo. O foco nas reuniões do Conselho de Segurança é uma perda de tempo. A ONU demonstra uma ineficácia crescente ao longo dos últimos anos, sendo incapaz hoje de dirimir qualquer conflito, mesmo de pequena monta, como o do Iêmen, ou não dizer do conflito entre Rússia e Ucrânia, e agora entre Israel e uma organização terrorista criminosa como é o Hamas. Então, nós temos que olhar para a realidade do terreno e para a realidade material. A realidade material é um conflito assimétrico entre um Estado nacional legítimo, Israel, que tem uma ameaça vital escancarada pelo manifesto fundacional do Hamas, que é destruir o Estado de Israel. Imagine se o Brasil fosse alvo de uma organização criminosa, terrorista, que dissesse que o seu objetivo, manifesto, é a destruição do Brasil. O Brasil tomaria as necessárias atitudes para se antecipar a essa possibilidade. Então, eu creio que assistirmos o que se dá no contexto do Conselho de Segurança é perder tempo. Nós temos que assistir o que se dá no terreno. E no terreno que nós vemos hoje é que o Hamas mantém mais de 200 reféns. Israel precisa que esses reféns não sejam sacrificados. Esse é o trunfo do Hamas. E Israel está pronta para invadir o território de Gaza quando necessário. Enquanto isso, há o uso de artilharia de parte de Israel. Isso causa destruição em Gaza. Isso, pouco a pouco, neutraliza algumas lideranças do Hamas, isso causa danos colaterais na população civil, e a população civil é a que mais sofre. O que pode ser feito nesse momento? Se encontrar alguma fórmula fora do sistema ONU, o sistema ONU já se mostrou ineficaz até para estabelecer corredores humanitários, provimento de víveres mínimos, atenção aos feridos, fora do sistema ONU, que possibilite alguma entrega das lideranças do Hamas e a pacificação dessa questão. Então, a entrega dos reféns e a entrega voluntária das lideranças do Hamas num terceiro país, Turquia, Rússia, Catar, onde seja, que eles fiquem lá isolados, presos, detidos, e com isso a tensão vai se amenizar. Se isso não acontecer, Israel vai entrar em Gaza e vai tomar essas lideranças, vai neutralizar essas lideranças, e se tiver um custo dos reféns, esse custo será pago, mas Israel não quer pagar esse custo, porque seria muito elevado. Agora, Pfeiffer, você quer dizer, então, que não adianta jogar muita luz, não adianta ficar olhando demais para o Conselho de Segurança da ONU e esperar grandes resultados diante dessa ineficácia que você apresentou, que você apontou. É isso. Estão olhando para o lugar errado para encontrar solução para um problema complexo. O problema é complexo e a solução é simples. A solução simples qual é? É a entrega das lideranças, a entrega voluntária das lideranças do Hamas e a devolução dos reféns. Feito isso, e restabelecida a paz e a prosperidade em Gaza, com uma nova administração, vamos lembrar que o Hamas foi eleito, né? Um processo eleitoral questionável, mas foi eleito. Mas se entrega para a autoridade palestina, a questão estaria sanada. Doutor Max Telesca, sua avaliação, sua percepção sobre esse primeiro tema. Eu queria falar sobre algo que me chama muita atenção. A gente trabalha com o direito, e o direito, na verdade, é a terceira camada. A primeira camada é a força, a segunda camada é a política, e depois vem o direito. E isso está muito bem comprovado na ineficácia desse sistema que está desde 1945, logo depois, eu não sei a data exata agora da fundação da ONU, mas se buscou, na época, a tentativa de que o direito internacional, no caso aqui, direito internacional público, se sobrepusesse à força, que foi, e ainda é, infelizmente, a determinante crucial para a história da humanidade, as guerras. Tanto que se fala em tempos de paz ou em tempos de guerra. Então, o que nós estamos vendo na verdade, o estabelecimento de uma opinião final sobre o fracasso
desse modelo que tem nos poderes de veto dos 5 países no Conselho de Segurança da ONU, que são os países permanentes, China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Inglaterra Unido. e Reino Unido, França e Reino Unido, que simplesmente atravancam qualquer tipo de possibilidade, porque o Brasil fez uma tentativa de resolução, sofreu um veto. Estados Unidos fez uma, sofreu um veto. Por quê? Porque, no fundo, o que está acontecendo é que há uma sobreposição da força, novamente, que é a força bruta da guerra se sobrepondo ao direito. Então, por quê? Porque, infelizmente, é assim, a política, na verdade, ela coloca, o direito é colocado a partir da política, mas a força, como diz aquele clássico Clausewitz sobre a guerra é a política por outros meios. Então, infelizmente, é assim que funciona. Não sei se a gente vai conseguir superar essa realidade em que a força ela se sobrepõe ao direito, e especialmente pelo fato de que nós estamos vivendo hoje um novo momento que não é mais aquele momento de 1945. O momento geopolítico é outro, com a multipolaridade. Lá era uma bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje a União Soviética não existe mais, existe ainda uma herdeira, que é a Rússia, mas mais enfraquecida. A China é o grande poder emergente. A União Europeia já não tem também a mesma preponderância na medida em que os Estados Unidos se interpõem com a ONU, desde 1945, o que foi feito na reconstrução da Europa, enfim. E os países do Sul, o Sul, que se busca, aí o Brasil tenta se inserir através de BRICS. Então, não é a mesma configuração, a realidade é que é pessimista, a minha opinião. Doutora Alexandra Boylan, diante desse desenho apresentado aqui pelo Dr. Max, e, nesse sentido, né, da mudança da geopolítica mundial, hoje é completamente diferente do que há mais de 70 anos, a razão de ser da ONU mudou. Aliás, a ONU, que completou 78 anos de existência anteontem, né? Ela foi fundada em 24 de outubro de 1945. Mauro, infelizmente, a razão de ser da ONU nunca esteve tão viva, né? A ONU surgiu em razão da desumanidade das guerras, né? E o que a gente vê é que o fracasso não é da ONU, o fracasso é da humanidade, né? Nós, enquanto seres humanos, estamos fracassando. As convenções internacionais vetam o uso da fome como arma de guerra, e Israel está usando a fome como arma de guerra. A ONU já anunciou que a alimentação e água na faixa de Gaza estão acabando, né? Se não me engano, são 2 dias para acabar completamente. Então, eu não consigo ver uma solução simples, né, para esse problema complexo, porque entendo que o fracasso é nosso, como civilização, como humanidade, né? Da mesma forma que esses testes de armas nucleares, né? Eu testo daqui, você testa dali, já numa perspectiva de um possível novo confronto aí com a Rússia e com os Estados Unidos, e vamos testando arma e vamos ver para quem enfrenta, quando a gente sabe que uma guerra nuclear elimina o próprio planeta, né? Então, assim, é um fracasso enquanto humanidade. As questões políticas em torno da guerra, de fato, mostram a ineficácia do Conselho de Segurança em razão da preponderância desses países, né, que são, de fato, as lideranças mundiais, mas as questões são muito maiores, né, do que o combate a um grupo terrorista. Né, a faixa de Gaza, me dói, professor, ouvir o senhor falando com tanta crueza e tanta propriedade, né, danos colaterais da guerra, né? Então, de fato, é a população e a humanidade quem perde com isso. Eu acho, ao contrário, que a ONU nunca teve tanta razão de existir. Agora, o formato em que a humanidade vai aderir a novos tratados a partir das novas tragédias que a gente vai viver, que a gente vai ter que ser construído, né? Esse formato, talvez,
que de início teve tanto respeito em razão do caos que foi o Holocausto, talvez a distância, né, esses tantos anos tenham feito a humanidade esquecer a tristeza. E acho que a cobertura da imprensa desse horror que é a guerra é fundamental nisso, para que a gente sofra e lembre o tempo inteiro dessa crueldade e reforce o papel de um organismo internacional que não seja esse, que seja outro, que seja com outro papel, que seja com outro formato, mas que até aqui nunca se propôs um diferente. É como a democracia, né? É ruim, mas é o melhor que a gente tem. Né? Então, a ONU é isso. É ruim, pode ser, pode estar sendo ineficaz, mas é o que a gente hoje ainda tem de melhor para tentar nos lembrar da nossa humanidade. Né? Doutor Gouveia, temos a possibilidade de substituir a ONU em razão da sua eficácia. Na verdade, a ineficácia não é da própria ONU, né? A ineficácia é causada pelos interesses políticos dos países que compõem ali o Conselho de Segurança e que você vê que não atuam, né, necessariamente no sentido da paz. Com certeza, Mauro, nós teremos que rever o modelo pelo menos do Conselho de Segurança da ONU, isso é claro. O modelo atual, com os membros permanentes e os outros que estão rotativos, ele está se comprovando totalmente ineficaz. O Brasil liderando agora o Conselho de Segurança é quase uma piada, não tem conseguido sequer levar propostas que avancem. Por quê? Porque o modelo em si não funciona. O poder de veto dos membros permanentes acaba indicando. E é mais do que urgente esse tipo de discussão, porque as guerras estão se proliferando e, basicamente, o sistema já foi desafiado e esse desafio tem se agravado. A guerra entre Ucrânia e Rússia, até agora, continua, vai se avançando e nada foi feito, de fato, para interromper. As sanções não foram eficazes. Aqui, esse novo conflito se agravando ainda mais. Isso sem considerar, o que não é objeto ou jurisdição da ONU, mas que são problemas que vão se agravando, são as guerrilhas urbanas. Rio de Janeiro é um bom exemplo. Não tem nada a ver com a ONU, mas a gente tem que buscar modelos de pacificação ou busca de solução dos conflitos. E aí entra um pouco para essa nova visão de reumanização da sociedade. Isso é urgente e imperativo. A gente tem que dar um basta e olhar de outra forma. 12h18 agora, pessoal, o programa Gente que Fala por aqui. A gente prossegue pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Estamos ao vivo, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Hoje é o dia do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab, advogados associados. 12h19 agora o próximo assunto. Olha, a terceira colocada nas eleições presidenciais da Argentina, Patrícia Bullrich, anunciou apoio ao candidato libertário Javier Milei no segundo turno, que está marcado para o dia 19 de novembro. Ela declarou que a urgência nos desafia a não sermos neutros diante do perigo da continuidade do kirchnerismo com Sérgio Massa. O partido Proposta Republicana, que é presidido por ela, Patrícia Bullrich, disse ainda que vai decidir se o apoio será apenas eventual ou se haverá uma aliança para um eventual governo. Dr. Pfeiffer, a sua avaliação a respeito, até para a gente, a título de comparação, para um entendimento melhor aqui da nossa audiência, Patrícia Bullrich representa lá na Argentina a direita democrática. É como aqui a gente já teve o PSDB, que durante muitos anos governou o Brasil, governou aqui o estado de São Paulo e tantos outros estados brasileiros, né? Dando apoio, então, a essa direita ultra-radical lá na Argentina. Só para a gente pontuar para o entendimento aqui da nossa audiência. Exatamente. Juntos por el Cambio, que foi a terceira força eleitoral no processo de votação argentino, representa uma coligação que tem o PRO, né? O agrupamento criado por Maurício Macri, ora presidido por Patrícia Bullrich, e a União Cívica Radical, que é um partido tradicional. É um agrupamento de centro, moderado, institucional. Quer dizer, entende que justiça social pode ser distribuída por meio da atuação do Estado, mas o Estado não deve atuar na economia de modo preponderante. Isso é uma linha ideológica que foi derrotada
mas que se perfila muito mais do ponto de vista dos valores morais e da relação entre Estado e sociedade com a proposta libertária de Javier Milei do que com a proposta política estatizante, corporativista e corrupta, tremendamente corrupta, ineficaz, que levou à debacle econômica argentina, hiperinflação, mais de 40% da população abaixo da linha de pobreza, desemprego, dívida externa, venda do Estado na nação argentina a parceiros externos, notadamente a China, o estabelecimento de bases chinesas de satélites, de acompanhamento de satélites, bases espaciais em território argentino, que é a proposta do kirchnerismo, do Partido Justicialista, do peronismo tradicional, que é encabeçada por Sérgio Massa, atual ministro da Economia. O segundo turno, que acontecerá daqui a 4 semanas, será um segundo turno extremamente polarizado. Na Argentina, o papel das províncias, dos governos provinciais, dos governos locais é muito importante. Houve uma grande mobilização do peronismo, né, do kirchnerismo, que é a ala mais à esquerda, para que os seus eleitores correligionários, toda essa imensa população que vive de favores do Estado, vive do assistencialismo, vive das relações corruptas entre Estado e associações sindicais, fosse às urnas. Isso talvez tenha chegado a um teto, 37%, 40% dos votos válidos, o comparecimento de 76% dos eleitores no primeiro turno, e agora essa manifestação da terceira força eleitoral, Juntos por el Cambio, em favor de Javier Milei, em favor do ponto de vista da orientação ideológica, não será um apoio incondicional, é apenas uma liberação para os seus eleitores com a indicação de que votem em Milei. Poderá representar, mais que tudo, uma possibilidade de governabilidade no segundo turno, se Milei for eleito. Milei fez uma boa bancada de deputados, já é uma força política argentina, quer dizer, seja qual for o resultado da eleição, esse novo arranjo de forças, né, representado por Javier Milei, é agora uma força viva na sociedade, na política argentina, mas numa eventual eleição, o apoio das forças do PRO e da UCR vai permitir a governabilidade. Então, é disso que se trata, uma fórmula de governabilidade e uma afinidade ideológica com a indicação para um segundo turno, mais em favor de Javier Milei. Qual o efeito prático, Alberto Pfeffer, desse apoio da terceira via para o Milei na Argentina? Porque a Patrícia Bullrich, ela recebeu 6 milhões de votos. É claro que esses 6 milhões de votos não irão todos para ele, eles serão divididos. E Sérgio Massa está 7 milhões de votos à frente do Milei. Pelo menos com esse percentual, né, 76% do comparecimento às urnas. Esse percentual pode aumentar ou diminuir, de acordo, claro, com a motivação, com o ânimo do eleitor argentino? Deve ter uma grande mobilização, porque é quase que uma questão vital para os que vivem dos favores do Estado, e é também uma questão vital para os que acreditam na livre iniciativa, no livre empreendimento, na liberdade. O campo argentino, que é a principal força econômica, né, o setor rural argentino, está muito combalido, sofre taxações, as exportações argentinas de cerca de 40%, que é um fato absolutamente fora da política comercial usual praticada no mundo. Nenhum país coloca imposto sobre exportação, né? Só a Argentina consegue fazer isso hoje. Isso redunda no enfraquecimento do campo, na diminuição dos investimentos, culmina com a Argentina tendo que importar soja do Brasil neste ano. A Argentina, que sempre foi um dos celeiros do mundo, em completa crise do setor agropecuário. E sim, esse voto que iria para a Patrícia Bullrich deve migrar, talvez, numa proporção maior em favor de Javier Milei e coloca a eleição num patamar de grande equilíbrio e incerteza. Vamos lembrar que as pesquisas de opinião feitas antes das primárias, que é um expediente argentino, né, do sistema eleitoral argentino, em que todos os eleitores devem comparecer para escolher os candidatos, não indicava a vitória de Milei. Milei venceu. Agora, no primeiro turno, as pesquisas indicavam um amplo favoritismo de Milei, até com a possibilidade dele ganhar no primeiro turno. Não aconteceu. Então, do ponto de vista das previsões, muita incerteza. O que sabemos é que será um pleito bastante apertado
e que dependerá muito da habilidade de Milei de moderar um pouco o seu tom histriônico, do seu tom exacerbado, que permitiu a ele se sobressair no imaginário popular, e dependerá muito do aparecimento de novos escândalos de corrupção do lado de Sérgio Massa. Há muitos problemas na campanha de Sérgio Massa, então nós teremos uma disputa bem acirrada e provavelmente com grande comparecimento da população às urnas. Bem, então vamos aguardar o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina, tudo isso dia 19 de novembro, entre Sérgio Massa e Javier Milei. 12h26, agora a gente vai seguir para o próximo tema. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e redes sociais. Saúde agora é o nosso tema. Um teste rápido, com capacidade para identificar ao mesmo tempo as infecções por sífilis e HIV, vai ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Vejam só, o Ministério da Saúde vai investir 27 milhões de reais na aquisição dessa nova tecnologia. A expectativa é que a distribuição do chamado duoteste para os estados brasileiros ocorra ainda este ano, em 2023. A iniciativa vai possibilitar um tratamento mais ágil para a população e é mais um passo do governo para atender a meta de eliminar ou controlar, até o ano de 2030, 14 doenças que têm elevada incidência em regiões de maior vulnerabilidade social, como é o caso do HIV e da sífilis. Boa novidade, não é, doutor Gouveia? Excelente novidade, Mauro. E, na verdade, isso vem dentro de uma série de ações que globalmente têm se adotado. A ONU, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acabou adotando agora a área de diagnóstico como um dos principais focos, a partir de um grande esforço da área para tentar controlar um problema que é seríssimo. 47% dos países têm pouco ou nenhum acesso a diagnóstico das pessoas. 90% dos casos de doenças infecciosas, por exemplo, como o caso que você citou, tanto HIV quanto sífilis, acontecem em países em desenvolvimento, pobres ou de média renda. Então, é fundamental se fazer um esforço sobre-humano, e aí envolvendo não apenas os governos, as áreas de saúde, como a própria sociedade civil. No caso brasileiro, a sífilis é um problema que estava relativamente controlado até alguns anos atrás, e com a mudança de hábitos, muitas vezes o sexo desprotegido, ela e outras ISTs, infecções sexualmente transmitidas, têm se agravado, têm acelerado a infecção e a propagação. Para vocês terem uma ideia, em determinadas populações mais vulneráveis, chega a 23%, 24% a prevalência de sífilis. Sífilis congênita, por exemplo, é um outro mal que agrava não só a situação, obviamente, da própria mãe, mas principalmente do feto, do bebê, podendo, às vezes, até nem conseguir viver muito tempo ou nascer com cegueira, por exemplo. Então, afeta de forma muito séria. E esses testes são muito simples e podem ser feitos no pré-natal, no caso da mulher grávida, ou em várias situações de triagem, que a gente chama. E a combinação de dois testes no mesmo dispositivo, ou seja, é uma amostra que você coleta do dedo, sangue total, vai naquele orifício e simplesmente, como todos viram no caso do Covid, é muito parecido, vai dar o sinal, que é negativo, positivo e se o controle está ali. Então, você consegue saber se você está positivo para o HIV, para a sífilis ou para os dois juntos. E, imediatamente, qual é a ação seguinte? Buscar o tratamento. No caso do HIV, o Ministério da Saúde oferece aí toda a terapia e hoje até com novidades, drogas mais efetivas, mais simples de serem adotadas. No caso do sífilis, é um antibiótico. O antibiótico consegue simplesmente sarar aquela pessoa. Então, as ferramentas estão à disposição. O teste de diagnóstico, de fato, é a melhor solução para, inclusive, acabar com essa coisa que são 2 casos a cada 5 minutos aqui no Brasil, Mauro, de sífilis. É muita coisa. Essa tecnologia, o duoteste, vem da onde? Qual país criou, doutor Gouveia?
Na verdade, nós temos hoje a indústria de diagnóstico muito bem desenvolvida e com bons exemplos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em quase todos os continentes. Então, Estados Unidos, Europa e mesmo a Ásia tem acelerado bastante. O Brasil corre atrás, tem já alguns bons projetos, nós temos pelo menos uns 5 hubs de inovação aqui no país, ainda isolados, eles não se comunicam muito. A CBDL ela visa exatamente, através de um projeto, que é o Observatório do Diagnóstico, fazer uma coordenação e um alinhamento desses vários projetos para acelerar. Agora, hoje já tem tecnologias como esse duoteste e até, às vezes, alternativas para você ter 3 parâmetros, 3 doenças diferentes no mesmo dispositivo. E isso, vocês imaginem, para uma situação de triagem, que você quer verificar uma determinada população de um local, é um ganho de produtividade, de otimização fenomenal, fora a própria conveniência para o paciente ou indivíduo que está sendo avaliado. Você não precisa testar ou ser picado 2 ou 3 vezes. É apenas uma gota de sangue e você já vai ter ali o resultado e de forma muito confiável. Vale dizer que os testes de imunocromatografia, como esses testes rápidos, hoje já tem uma tecnologia embarcada muito boa, a ponto de você ter, embora seja triagem, uma indicação muito próxima de que aquilo é o que está acontecendo. Merece uma confirmação logo em seguida, mas é caminho quase certo que a pessoa precisa de uma atenção da área de saúde. Doutor Gouveia, eu quero aproveitar e trazer um outro tema aqui bem brevemente, porque você está em Brasília participando de um encontro, de uma reunião com muita gente, muitos atores internacionais, a respeito de uma novidade aí bem legal, que vai otimizar o trabalho da Anvisa e das outras agências reguladoras, agências sanitárias dos outros países, as Anvisas das outras nações, enfim. A gente consegue, assim, numa primeira mão, né, trazer essa informação bem breve? Olha, esse é um encontro mundial que acontece a cada ano no país que lidera esse projeto. É um projeto que se chama Medical Device Single Audit Program, programa de vistoria, de inspeção única na área de dispositivos médicos, e que a Anvisa foi uma das líderes desde o começo, até porque a gente vivia um problema muito sério aqui no Brasil. Eram quase 6 anos de espera para você ter uma equipe da Anvisa vistoriar uma fábrica lá no exterior, e isso era condição sine qua non para que o produto pudesse ser registrado. Era uma verdadeira barreira não tarifária para a entrada de novas tecnologias. A Anvisa levou esse desafio a sério, junto com outras autoridades reguladoras. Fundou o que a gente chama do IMDRF, que é o Fórum de Reguladores, e o primeiro projeto de sucesso foi esse, que hoje aqui estamos com autoridades dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Europa, exatamente discutindo o modelo, quais têm sido os progressos e os desafios aqui para o próximo ano. E é muito bom ver, e a OMS também aqui presente, tá, Mauro? E é muito bom ver que esses modelos de relatórios feitos por entidades certificadoras, escolhidas por eles, com um roteiro pré-determinado pelas várias autoridades, ele tem sido muito aplicado mundo afora. Então, é uma visita, um roteiro que é feito, um relatório. Esse relatório é compartilhado pelo fabricante que pediu a inspeção com as várias autoridades que aí sim autorizam os certificados de boas práticas e podem ter aquele produto registrado. É uma economia de tempo fabulosa e um avanço até em termos de compartilhamento de experiências sobre boas práticas, sobre riscos na área de saúde e tudo mais. O ganho é fenomenal. 25 minutos para 13h agora. O programa Gente que Fala vai dar uma paradinha, um intervalo breve. Mensagem do nosso apoiador. A gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado.
Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Oryx, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 24 minutos para 1 da tarde agora, a gente está de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Ao vivo, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, ao TV TV da internet e também pelas redes sociais. Antes do próximo tema, pessoal, quero conversar com vocês a respeito do seguinte: você que está acompanhando a nossa transmissão, você que é empresário, executivo, representante de entidade, de qualquer entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Olha, nós estamos há 22 anos no ar, atingindo o público do mundo inteiro, trazendo para o debate as principais questões do dia a dia, com convidados de altíssimo nível, com autoridades de todos os setores. Faça como o Instituto Orbis de Pesquisa, que você acompanhou aí no intervalo, um dos nossos apoiadores, Movimento do Ministério Público Democrático, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Escritório Nasser Rajab Advogados Associados, todos os nossos parceiros, todos os nossos apoiadores que no dia a dia estão com a gente para levar informação, para levar formação de opinião aqui para toda a nossa audiência. Então, faça contato com a gente pelo 50 52 55 55 para conhecer todas as possibilidades para uma ótima parceria com o programa Gente que Fala. 23 minutos para 1 da tarde agora. Promotora Alexandra, eu quero destacar aqui o seguinte para o seu comentário, antes da gente seguir para o próximo tema. Vai começar daqui a pouco, a partir das 2 da tarde, a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com o tema O Direito Humano à Alimentação Adequada. Esse encontro vai debater o painel, ou melhor, vai debater o papel do sistema de justiça na erradicação da fome e também na garantia de direitos com comida de verdade, democracia e equidade. Podem participar desse encontro, dessa conferência, que vai ser em formato virtual, integrantes do sistema de justiça. O que é que vai ter na mesa? Como é que isso vai ser depois consolidado num documento para a sociedade civil, doutora Alexandra? Pois é, a gente começou o programa de hoje falando, né, do uso da fome como arma de guerra, né? Então, assim, é muito triste. Mas, por outro lado, a gente teve a notícia boa aí através da OMS, né, desse incentivo dos Objetivos do Milênio, que terminam mostrando que nem tudo está perdido. Mas esse encontro, essa conferência livre do Sistema de Garantia de Direito, do Sistema de Justiça, é uma pré-conferência para a 6ª Conferência Nacional, que ainda vai acontecer. O que é que acontece? A garantia do direito humano à alimentação, por muitas vezes, precisa passar pelos instrumentos jurídicos, né, pelo sistema de justiça. E, embora seja um direito que é um direito antigo, a ONU foi fundada em função do uso da fome, né, muito em função do uso da fome como arma de guerra, e a gente ainda continua tratando a fome como uma situação muito mais geográfica do que política. E a gente tem vários estudiosos, inclusive o nosso brasileiro José de Castro, que já apontam, né, que a fome é uma decisão política. A fome está muito mais longe de uma questão geográfica e de uma questão de natureza do que de uma questão política, assim como a guerra e como todas essas questões. A fome é um fracasso nosso também como humanidade. E é isso que a gente vai discutir, o papel do Ministério Público, o papel da Defensoria Pública, o papel do Judiciário, o papel dos advogados, nesse sistema e na garantia do direito humano à alimentação adequada dentro do Brasil, onde está inserido o direito humano a estar livre da fome. Então, é uma pré-conferência, né, para a gente finalizar essa informação, para a conferência que vai acontecer em dezembro em Brasília. Isso, perfeito. Uma pré-conferência, e nessa conferência vão ser eleitos delegados, representantes do sistema de justiça, também para identificar como é que a gente cumpre melhor o nosso papel enquanto sistema de justiça na garantia de um direito humano fundamental.
Faltando 20 minutos para 13h, a gente vai seguir então com o próximo tema. A gente do MPD que fala no ar, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, sempre às quintas-feiras, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, também pelas redes sociais. Olha, alunos da Escola Estadual Sapopemba organizaram um abaixo-assinado para que as aulas sejam aplicadas de forma online até o final do ano letivo. Muitos alunos relatam traumas e medo de voltar para a escola desde o ataque a tiros que matou uma estudante e feriu outras 3. Esse ataque agora no começo da semana, na segunda-feira. Conforme uma decisão do governo de São Paulo, as aulas estão suspensas lá na Escola Estadual Sapopemba por pelo menos 10 dias. E esse abaixo-assinado organizado tem o apoio de pais e responsáveis pelos estudantes. Doutor Max, o que esse episódio aí do início da semana, enfim, toda essa tragédia nos revela, nos aponta, enfim, sempre esse temor, né? Nos aponta de maneira muito clara, mas de maneira claríssima, especialmente em função de um estudo que saiu anteontem do Instituto Eu Sou da Paz, que aponta no sentido de que 2/3, ou seja, de cada 3 episódios, 2 aconteceram entre 2019 e 2022, episódios com essa característica. O Brasil é um país profícuo, com muita variedade de violência. Esse tipo de violência, tiroteio em escola, atirador em escola, é algo que não era da nossa natureza. Apesar do Brasil ser um país extremamente violento, o Brasil não tinha esse tipo ainda de violência entre o seu catálogo extenso. Bom, entre 2019 e 2022, essa natureza de violência, que é muito grave, ela é uma violência que ocorre dentro de uma escola, ou seja, onde você vai deixar o seu filho para que ele possa estudar, você tem ali o arquétipo da segurança. Entrega a escola, o filho na escola para que ele fique durante um bom tempo estudando e volte para casa são e salvo, seguro. Não, mas nós, a partir de 19 até o dia de hoje, intensificamos essa natureza de violência que não era nossa. Por quê? É a demonstração muito clara de que a política armamentista colocada no Brasil pelo governo anterior fracassou e demonstra que esse não é o caminho. Não é o caminho armar a população. Isso é um dever do Estado. Por mais que o nosso Estado esteja falido, e aqui eu trago a fala da doutora Alexandra, ela disse que a democracia é o pior dos mundos, excetuado todos os demais, né? Então, todos os sistemas que a gente conhece são ruins e a democracia é o melhor deles, apesar de todas as suas falhas. Assim, também falou a doutora, no sentido de que a ONU era muito ruim, mas pior sem ela. E a mesma coisa eu falo sobre o Estado. O Estado, mal ou bem, é aquele que detém o monopólio da força e da violência. Nós não podemos transferir essa atribuição primordial do Estado, que está, inclusive, na raiz da construção do Estado, e aqui os colegas de bancada sabem muito bem disso, porque estudaram o contratualismo, estudaram o constitucionalismo, as revoluções que aconteceram no século XIX para que nós tivéssemos hoje essa conformação estatal, é base de toda a teoria do Estado, de que quem deve exercer o monopólio da força e da violência é o Estado. Nós não podemos transferir para a população essa atribuição, que só acaba desaguando nesse tipo de coisa. Por quê? Porque se libera a arma da forma indiscriminada, como se liberou nesse país nos últimos 4 anos, acontece isso aí. Então, você tem a prova. Os números não mentem. 2/3 dos episódios dessa natureza foram ocorreram a partir de 2019. Então, está muito claro, os números estão muito claros, a matemática não comporta retórica, e é isso que, para mim, fica bastante evidenciado com esse episódio triste, lamentável,
e que não era comum no Brasil. Além desse raciocínio apresentado pelo Dr. Max, doutora Alexandra, da questão armamentista no Brasil, do fracasso da segurança pública, o fracasso também do olhar, o fracasso da pedagogia, né, em olhar, identificar dentro da escola os alunos que estão sendo vítimas de bullying, porque essa é a razão principal que tem levado a essa situação dos ataques nas escolas. Então, esses alunos... e o governador de São Paulo veio a público dizer a respeito deste fracasso também, né? Esses alunos precisam ter um olhar com lupa, no sentido de que sejam bem observados e sejam tratados, evidentemente. Sim, assinar embaixo, né, o que o Dr. Max falou e repetir o que você está dizendo, mas assim, foi em São Paulo, mas não é uma situação de São Paulo. É mais um fracasso da humanidade, né? A gente está permitindo que as pessoas mais frágeis sejam cooptadas. Em vez da gente acolher essa vítima, a gente está permitindo que elas sejam cooptadas antigamente por dark web, hoje nem precisa mais de dark web. Em grupos de WhatsApp mesmo, os adolescentes são cooptados, né? E de fato, a nossa falta de empatia e de capacidade de lidar com a dignidade humana, isso é um problema de adoecimento social mesmo. Isso, claro, é um endireitamento radical mundial, esse olhar de que o dinheiro é o valor que tem que prevalecer, a pobreza não é um problema do Estado, o acolhimento não é um problema do Estado, e vamos deixando isso para trás e vamos resolver só a economia, vamos esquecer os direitos humanos. Ora, a escola ainda é o ambiente mais seguro no mundo. É para a escola onde as crianças e adolescentes... É na escola que elas encontram o maior acolhimento ainda. Nós precisamos, um contrário do movimento que a gente tem feito, é um processo de valorização do ensino e de acolhimento das instituições de ensino e de melhoria, de investimento estatal, né? E é bom lembrar que esses ataques não acontecem só em escolas públicas, né? Mas que nós precisamos de um investimento, sim, e de uma maior participação do Estado, sim, para permitir que racismo estrutural, que machismo, que armamentismo e que todas as violações e exclusões sociais elas saiam do foco, né? Infelizmente, como o Dr. Marx disse, nos últimos 4 anos isso veio à tona de uma forma trágica, mas é um processo que a gente precisa reverter e pode sim reverter. E deixar de participar da escola, deixar de ir para a escola não é uma solução. Claro que é uma solução inicial diante do trauma, mas ela não pode ser uma solução definitiva, né? Pessoal, vamos passar bem rapidamente aqui pelo último tema, porque temos perguntas aqui da audiência também na sequência. Vamos falar sobre a situação que a gente observou lá no Rio de Janeiro, né, esses dias. Olha, após milicianos incendiarem 35 ônibus essa semana lá no Rio, o ex-capitão do BOPE, sociólogo e escritor Rodrigo Pimentel, declarou que o crime organizado no Rio de Janeiro escalou para um ponto que não tem mais volta. Rodrigo Pimentel acredita que o problema não é a falta de inteligência, mas a falta de organização de operações coordenadas. Ele deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo e disse o seguinte: olha, a milícia sinalizou que a partir de agora, se houver qualquer prisão, ela vai estabelecer o caos no Rio de Janeiro. Seu entendimento, Dr. Pfeiffer, a respeito dessa questão toda e essa ameaça, né, do crime organizado, né? Se as ações do Estado de fato ocorrerem no sentido da repressão, eles querem causar o caos. É a conexão dos movimentos assimétricos, dos movimentos híbridos por todo o mundo, nesse desafio às instituições estatais que provém a segurança pública, que provém o bem-estar, que provém a educação, que provém o alimento, e que são as instituições que nós deveríamos, sim, exaltar e proteger. Movimentos como os milicianos no Rio e o Hamas no Oriente Médio estão interligados numa rede internacional de criminalidade, por conexões do tipo narcotráfico, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e demais ilícitos
que perpassam tanto pelo meio virtual, dark web, etc., como pelo meio físico, contrabando, movimentações espúrias, e solapam a sociedade organizada constituída. Tanto as milícias como o crime organizado, que é tudo a mesma coisa, né? São os contestatórios ao Estado, têm que ser enfrentados do modo como eles entendem, com uma justiça firme e com uma ação repressiva do Estado, que é, sim, o dotado do monopólio do uso da força, mas precisa, sim, agir com firmeza nessa hora, porque é no Estado que a sociedade deposita a sua expectativa de manutenção da ordem e da paz pública. Então, falta ação firme e disposição a combater na raiz o problema. E o problema está ligado também à corrupção, está ligado também à lavagem de dinheiro, está ligado também ao enfraquecimento das instituições republicanas. E se não houver, no Rio de Janeiro em particular, uma grande depuração desses vasos comunicantes entre setores da política, da administração pública e o crime organizado, a situação permanecerá como está. É preciso ação firme e enérgica. Alberto Pfeiffer, esses responsáveis pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, eles podem responder por terrorismo. O governador Cláudio Castro veio a público dizer isso. Quais são as possibilidades do Estado poder processá-los com base nisso? O terrorismo tem a ver com questões políticas, questões diversas, que não é exatamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso é possível, é mais uma questão de retórica do governador do Rio, que veio a público para falar o que tem que ser falado, mas necessariamente não vai acontecer o que as autoridades podem prometer em relação a isso. Bom, a latitude na tipificação e no enquadramento penal, uma área mais dos colegas aqui, ela tem a sua possibilidade. Quer dizer, o ato foi de cunho, de característica terrorista, no sentido de ser uma afronta ao Estado, à paz, à segurança da população e ao envio de uma mensagem de completa desestruturação e insegurança à população. Não foi algo trivial, não foi a queima de um ônibus. Foi uma sequência de atos perpetrados com o fim de desestabilizar a percepção de segurança, de espalhar vulnerabilidade, desestruturar os negócios da sociedade civil. Se isso pode ser tipificado como terrorismo, enquadrado como terrorismo, é função do Ministério Público assim o dizer. Mas creio que nós estamos nesse estado de coisas, né? Não estado com letra maiúscula, mas nessa situação. O domínio de território, o domínio da percepção de segurança, o domínio da norma, né? da regra de conduta por parte de elementos não estatais, o que caracteriza uma afronta à soberania e o emprego de práticas de tipo terrorista para assim o fazer. Então, é um fenômeno novo no Brasil e é um fenômeno que tem que ser encarado como ele é, uma ameaça à soberania. Então, creio que sim, como ameaça à soberania, vai para o plano da defesa nacional e como prática, como uso de expediente terrorista, vai sim para a característica de terrorismo. 3 minutos para 1 da tarde agora, gente. Perguntas da nossa audiência, vamos a elas. Vou pedir brevidade a todos, porque tem uma para cada um, para a gente poder cumprir aqui direitinho no tempo até 1 da tarde. Doutor Max, o Jaime do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, está com a gente. Jaime, obrigado aqui sempre. Ele participa todos os dias fazendo perguntas. Ele quer saber, no direito internacional, doutor Max, como se enquadra um crime de guerra? O crime de guerra ele é tipificado, os crimes de guerra são tipificados nas convenções internacionais que tratam sobre a guerra, nas convenções que os países são signatários. Então, por exemplo, uma das mais famosas é a Convenção de Genebra, que traz diversas tipificações, como o uso de gás, armamentos que não podem ser utilizados, aquilo que também foi mencionado aqui, que é a utilização da fome como arma de guerra. Então, para ser bastante sintético nessa explicação, os crimes de guerra, até a guerra comporta regras, né? Então, existem determinadas condutas que não são toleradas, mesmo num ambiente totalmente brutal,
que é a guerra. Então, a utilização da fome como arma de guerra, o uso de armas, uso de gás, né? O uso de armas letais sob o ponto de vista orgânico e biológico. Então, isso tudo é tipificado. Os países precisam ser signatários destas convenções, desses tratados internacionais, e aí o Tribunal Penal Internacional ele julga aqueles que cometem os tipos penais dos crimes de guerra. Doutora Alexandra, a pergunta da Juliana Rocha, ela está no Instagram, ela faz uma referência a um título de um artigo seu recente, e a pergunta é a seguinte: quantas infâncias e crianças invisíveis você viu hoje? É o título desse artigo, né? Foi no Dia das Crianças. Eu fiz um questionamento sobre isso, né? Sobre a nossa desumanidade e as formas que a gente ia expiar a culpa doando o brinquedo usado. Foi isso. Infelizmente, bem pertinente a pergunta. Mas é isso, foi um artigo com essa ponderação. Doutor Carlos Gouveia, a pergunta da Letícia Santos, está acompanhando a gente no YouTube. Obrigado, Letícia. Porque temos visto tantas gripes, viroses e resfriados com sintomas mais prolongados do que o habitual, como ocorre no próprio caso da Covid longa? Na verdade, a gente está vivendo uma nova era em que todas as infecções, inclusive as respiratórias, elas acabam se acelerando em função de vários outros problemas. É o que a gente hoje já entende como One Health, saúde única. Então, a mudança nas condições climáticas, meio ambiente, a questão da saúde animal, obviamente, tudo isso junto acaba afetando a saúde humana também. E a notícia, Mauro, é que vai ficar cada vez pior. Então, o Covid foi um bom exercício para a gente se preparar e ver condições, inclusive, de estar, do ponto de vista de infraestrutura, mais, não sei se melhor preparado, mas pelo menos em condições melhores de lidar com novos desafios. E do ponto de vista de saúde pessoal, acho que as pessoas perceberam o valor e a importância do diagnóstico e a questão do autocuidado. Então, cada um, obviamente, deve procurar uma melhor qualidade de vida, fazer os seus check-ups permanentemente, fazer a verificação com o teste, com um profissional de saúde, sempre que for necessário, até para viver melhor e por muito mais tempo. Então, essa mudança de paradigmas faz parte desse novo ambiente em que a gente vive, em que os desafios de novas doenças, infecções, das mais variadas, isso vai ser mais frequente. Última pergunta da nossa audiência, o Rodrigo Monteiro está no Facebook. Pfeiffer, ele pergunta: acabar com o Hamas, como disse Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, como disse, como quer, né? É algo possível? É possível acabar com a operacionalidade do Hamas hoje. A ideia do Hamas talvez seja algo que permaneça. Israel tem inimigos. Alguns movimentos extremistas não aceitam a existência de um Estado judeu. Mas hoje, acabar com a capacidade, que se trata disso, né? A capacidade operacional de um movimento do tipo do Hamas. Isso foi feito com a Al-Qaeda, ela foi exterminada no seu devido momento. Isso foi feito com o Estado Islâmico recentemente. São movimentos que existiram, existem, mas hoje são meras abstrações, não têm capacidade operacional. Então, sim, é possível e talvez seja mais fácil e rápido do que parece. O problema também é desbaratar a teia de apoios que o Hamas tem, e isso dependerá de um grande esforço diplomático e político, e dependerá também da existência de um Estado palestino pujante, forte, e no qual a maior parte da população palestina, pacífica, de boa índole, possa encontrar o espaço para a consecução da sua vida feliz e normalizada. Então é preciso, sim, uma atuação objetiva, rápida, certeira de aniquilamento dos malfeitores do tipo do Hamas, mas também de uma política que enquadre todo o grande espectro de interesses que permita a paz social na região do Oriente Médio. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, sempre por aqui o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe,
Para os participantes de hoje, doutora Alexandra Boylan, promotora de justiça em Alagoas, associada do Movimento do Ministério Público Democrático, Alberto Pfeiffer, cientista político, coordenador do DSI, Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo, Dr. Max Telesca, advogado e especialista em tribunais superiores, ele é presidente do Instituto de Popularização do Direito, e o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é uma das apoiadoras aqui do nosso Gente do MPD que Fala. Sempre por aqui, nossa realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da 365, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, fazendo companhia aí para você nesse início de tarde. A gente volta amanhã a partir do meio-dia, ao vivo, e a gente te aguarda. 1 hora, 1 minuto, um abraço, boa tarde a todos, tchau e até lá.